no ar para mais uma? Para mais um. Vamos que vamos? Olha para aquela ali e solta a voz. Sobre o que as pessoas estão assistindo? É isso? Você vai olhar e vai falar que nós estamos gravando mais uma entrevista do podcast Não Foi Por Acaso, porque nós acreditamos que nada é por acaso. Vem com a gente, pessoal. Vem com a gente nessa nova entrevista aqui, muito interessante. Que lista que estamos? A lista preferida. Ser humano, como bonito, sempre. A gente sempre mantendo essa lista aí como prioritária no nosso podcast. E a temporada, claro, por favor, Dani. Paz especial. Exato. Então, se você... Graças a Deus, tá dando o que falar. A galera tá gostando demais. Meu, obrigado, gente, por todo mundo que tá assistindo, compartilhando, curtindo, multiplicando. Compartilharam bastante, essa né, é a nossa essas últimas intenção, vezes. é que essa mensagem seja multiplicada. Então a gente veio agradecer vocês aqui pessoalmente, tá? Muito obrigado. Mas antes... Calma lá. E se você tá chegando aqui pela primeira vez... Tá mudando. Não, só pra gente, né, tá entrosado assim. E quem tá chegando aqui pela primeira vez, essa temporada a gente traz pais de crianças com deficiências de todos os tipos, tá, pessoal? Sim. Pra gente poder discutir isso nessa mesa de uma maneira super diferenciada aqui pra vocês, trazendo, né, de todo o carinho pra cada um de vocês. Beleza? É isso aí. Então, mas bora. Não podemos agora, deixar de falar por deles, favor, né? agora sim. Ela trabalha lá, hein? É, exato. Hoje a nossa convidada trabalha na Ápice, então olha que interessante. E, novamente, a Clínica Ápice, mais uma vez, Andrezão, tamo junto. Obrigado por esse patrocínio desde o começo do nosso podcast. E agora numa temporada que faz jus à Ápice, né, Dani? Jus à Ápice, exatamente. Uma clínica com atendimento humanizado, onde a nossa entrevistada de hoje trabalha e vai poder, se quiser, até falar um pouquinho mais depois. E o Andrezão comprou desde o início, esteve sentado aqui. Exato. Sentou aqui, deu a entrevista, deu a cara a tapa. E, poxa... Comprou nosso se não propósito. Assistiu ainda, por favor, pessoal, volta Assista lá. O André, legal tá pra na caramba. casa. No começo, lista casa. Exatamente. E comprou o nosso propósito, hoje ele faz parte. E é uma clínica que tem um atendimento humanizado, trabalha com animais, atende crianças, idosos, casais e por aí vai, né, Enzo? Exato, ele tem um leque muito grande e de colaboradores também. Mas a gente vai deixar para nossa convidada contar um pouquinho mais da Ápice agora para vocês, beleza? Hoje ele tem um merchan de verdade. E hoje a gente não tá com aquele doce maravilhoso. Ô, mamãe fazia, você falha hoje, mas amanhã tem gravação, ela vai... Exatamente, porque essa semana realmente a gente tá corrido nas gravações, mas mais uma vez, mamãe fazia aquele doce, tava muito bom. Todo mundo da minha casa também comeu, porque eu levei um pedacinho pra lá, então mamãe fazia, valeu, tamo junto sempre. É isso. Vamos lá? Faz Bora. as apresentações aí, Enzão. Então hoje estamos com a nossa convidada aqui, Elaine Aparecida Estivalete. É isso, Estivalete? Carnaval! Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigado de coração, viu? Por favor, seja bem-vinda, Obrigado Elaine. pela oportunidade de contar um pouco da sua história. Eu que agradeço. E de bater esse papo, né? A gente sabe que não é todo mundo que dá a cara a tapa mesmo para vir expor uma situação como essa. E a gente fica feliz de você poder estar vindo aqui, contar um pouquinho. Hoje, graças a Deus, tem bastante pessoas que estão assistindo. E é o que a gente vinha falando no começo. Se impactar uma vida, a gente está com a missão cumprida, né? Exatamente. Também fico feliz por estar aqui. E eu tô muito curioso para saber um pouquinho dessa sua história, porque é uma coisa um pouco diferente que a gente vai trazer aqui, mas eu não vou contar, né? Uhum. Então, Elaine, pra gente começar esse bate-papo de uma forma bem leve, bem descontraído, primeiro, conta um pouquinho de você e a sua história. Então, hoje eu tô trabalhando na Ápice, né? Olha lá. Não é por à toa, né? Que eu tô Nada é por aqui, acaso, não, nada é por acaso. Nada é por acaso, realmente. E através do André, né? Que eu acabei vindo por acaso, não por acaso. E aí ele me falou, né? Que essa semana, esse mês, não sei como que é, essa temporada, né? Seria de pais, né? Especiais. E realmente eu tenho uma filha especial. Ela com 2 anos e meio, ela teve uma leucemia. Nossa, como chama a tua filha? Graziele. Quantos anos a Graziele tem? Hoje ela tá com 29 anos. Olha, é uma moçona já. Já tá casada. Olha. E eu tava grávida dela quando ela teve a leucemia. Eu tava grávida de 5 meses já.
Então, assim, foi muitas Você estava mudanças. grávida de uma outra criança, de 5 meses, e ela teve essa leucemia com 2 Com anos. 2 anos e meio. Nossa Senhora. E assim, uma criança perfeita, saudável, inteligente. Faladeira. Nossa, nunca tinha tido uma gripe, não tinha tido nada. Do nada, ela começou com uma dorzinha no joelho e essa menina No joelho. no joelho. Que loucura. não tinha tido uma anemia, nunca tinha tido tomado um antibiótico, nada. E aí, no dia do meu aniversário, ela, 7 de julho, ela teve uma dorzinha, reclamou comigo. E eu levei no outro dia no médico e simplesmente, isso no dia 7, no dia 21 de julho, ela já estava internada com diagnóstico de leucemia linfóide aguda. Nossa, Mas- Elaine. Isso dá do nada? Como que funciona? Pois é, Eu não- Como que Isso. pega, né? Como que É, é? como que é? Pega, são respostas, né, que a gente não tem, são... E ninguém sabe. Não, ninguém Que te dá respostas, não tem médico para te falar, você começa a cabeça a milhão, o que eu fiz Meu de Deus, errado, nossa, né? imagina. A cabeça deve Você massacrar. começa, e aí você tá com uma outra criança dentro, E aí não pode passar o estresse, mas não tem não como pode, também. não tem como, e aí vem aquele turbilhão, e aí você fica internada dentro do hospital, o resto da gravidez, Acompanhando. acompanhando não, internada realmente, fazendo tratamento durante, isso foram 4 anos de tratamento Uau. Dela. dela. E aí vem queda de cabelo. Dos 2 aos 6? Todo esse período. E aí, assim, era quando a Stephanie estava para nascer, que era outra, que era uma menina também, ela realmente, ela estava na fase de uma semana internada e uma semana em casa. E nessa semana que ela era para ficar em casa, foi quando a Stephanie podia nascer. Então, assim, não tinha escolha, né? Caramba. Aí a Stephanie nasceu, na outra semana eu já voltei pro hospital e a Stephanie ficou em casa e eu voltei a ficar com a Graziele no hospital. E foi quando a gente estava no finalzinho do tratamento da Graziele, que foram 4 anos, E esse tratamento é o quê? é tudo Rádio, quimioterapia. químio, tudo? Rádio, É químio. tratado como câncer, né? É um câncer, né? né? Um câncer no sangue. Judia. Judia, porque imagina, É Muito, uma muito. criança ainda. O tratamento inteirinho dela foi feito, eu com uma barriga enorme da Stephanie, porque você vai inchando. Você não sai de um quarto desse tamanho praticamente. Você não anda só ali. Você vai inchando, Mas que você, nem uma você bola. tem que ficar ali, é isso? Sua filha, né? Sua filha, não é que você tem, ela não te deixa sair dali, você não quer sair dali. Claro. Tua vida se resume 2 àquilo. aninhos ainda, cara. Não tem, é um bebê. E aí era só comigo, ela fazia as quimios sentada em cima da minha barriga. Nossa. A barriga crescendo e ela sentada em cima da minha Quietinha pra barriga. receber o líquido lá. Porque assim, a porta abria, ela entrava em desespero. Então assim, ela não saía dali. E assim, com perigo de eu perder a outra bebê Nossa, também, horrível. né? É, por A causa do médica impacto. entrava, e a médica falava, mãe, não pode, ela não pode. Mas como você vai fazer? Pode ou não pode? Mãe é mãe. Não tem Mãe é mãe. opção, né? É isso. É isso que tinha para aquele momento. Mas assim, todo mundo achava que eu podia perder a outra, eu tinha certeza, porque Deus é bom demais. Uhum. Que você A não perdeu. espiritualidade, né, tá aí, a gente sabe disso. E eu Ai, tinha que bom. certeza que ela ia nascer perfeita, saudável, nasceu. E foi assim. Só que quando a gente estava com 3 meses para terminar o tratamento da leucemia da E Graziele, tava tudo bem. Até esses Tudo 3 bem. meses. Tratamento perfeito. ela não podia ter contato com criança nenhuma, porque a resistência baixava não, tem que- demais, né? Ou seja, Ainda- foi uma infância difícil. Fechada. Muito difícil. Sem Da brincadeira. Stephanie, então, pior ainda, Porque viveu esse mundo. ela não podia ir num zoológico, ela não podia ter contato com ninguém, mas só que assim, a amizade das duas, uma tinha vindo Pra somar. pra somar, Tá. né? E aí o que aconteceu? Faltavam 3 meses exatamente para acabar o tratamento desses 4 anos. A Graziele pegou por baixa resistência, ela pegou um vírus que é um vírus bobo, que todos nós podemos ter, que é o citomegalovírus. Ela pegou na visão, que é na retina. Você tá brincando. E que aí ele situação. comeu toda a retina dela, do olho esquerdo, ninguém percebeu, porque é uma coisa que é imperceptível. E ela não...
Não. Não acusava? Mãe, Não, e ainda mais com todo o processo que está acontecendo, é muita informação E para o ela era muito organismo. inteligente, então eu já estava na manutenção, então era uma fase que eu levava ela para o hospital, ia eu e ela, né, dirigindo, então assim, ela me ajudava a encontrar lugar para estacionar, ela me ajudava Com 6 tudo. aninhos já. Nossa, então assim, um compensava o outro, a gente sabe que um compensa o outro. Então ninguém via. E hoje eu vejo, hoje a gente sabe Analisa que... a coisa porque por quando outro você tira uma foto da pessoa, eu tenho as fotos dela de pequena, um olho dela, o esquerdo, que é quando ela estava perdendo, que ela já praticamente tinha perdido, o olho dela era vermelho. E era só aquele olho. E não percebia. E ninguém sabia. E ela não acusava? Não, ela não reclamava. Compensou. E aí ela começou a ir para a escolinha. Nesse tempo ela voltou, né? Porque já estava na manutenção. E na escolinha, por isso que eu falo a importância da escola, que muitas vezes os pais não entendem muito isso, né? Ela foi para a escolinha e na escolinha a professora me chamou um dia lá e falou: Elaine, a Graziele não está enxergando do lado esquerdo. E eu falei: como assim? Ela falou assim: então, a gente estava numa brincadeira com bola e tudo que a gente jogava para ela do lado esquerdo, ela não via. E a professora me chamou. Nesse momento me deu um estalo e eu levei ela no mesmo dia no oftalmo comum mesmo, e ninguém soube me dizer nada. Nada, porque assim, por incrível que pareça, o oftalmo tem que ser um especialista mesmo. Porque nisso, quando eu fui atrás e realmente comecei a fazer testes com ela, eu vi que realmente ela não estava enxergando o lado esquerdo. Tinha alguma coisa errada ali. Tinha alguma coisa errada. Só que não tinha um oftalmo que me dava uma resposta. Meu Deus, mas não fazia teste para fazer as coisas? Não, que eles loucura. não falavam. E aí eu comecei a rodar, pagar fora do convênio. Particular mesmo. Porque eu tinha um convênio bom na época, que era um convênio, muito bom. E aí eu comecei a procurar, pagar a particular para ver. E assim, demorou muito. Nesse tempo que demorou, esse vírus comeu toda a retina dela à esquerda. Então não teve mais poderia o que ter fazer. sido... Poderia. Não teve o que fazer. Até eu encontrar esse médico que foi lá na Liberdade, que era um especialista em retina, que foi por um acaso também que a gente descobriu esse médico. Quando a gente chegou nesse médico... ele falou assim, olhou pra, a gente chegou lá, ele olhou pra mim e falou: mãe, chamou uma equipe médica, olharam, fizeram testes simples assim, né? Ele falou assim: mãe, eu vou falar uma coisa pra você, nós vamos ter que internar a Graziele nesse instante, porque a Graziele está com um vírus ativo que está comendo a retina dela. Assim, papum. Caramba. Mas isso, desculpa, mas não tem nada a ver com a leucemia, esse vírus. Tinha a ver? Por causa Só da baixou a imunidade. Baixou a imunidade. Mas você disse que qualquer um poderia ter. Qualquer um. É um vírus comum. Justamente Só de por uma baixa imunidade. conjuntivitezinha que veio, Porque só que não se foi você- tratada. Se você tiver com uma baixa imunidade e Você você vem. pegar um vírus desse, ele é imperceptível mesmo, ele pode realmente comer sua retina e acontecer isso. Meu Deus do céu. E aí, por baixa resistência também, ela acabou tendo um contato com alguém que a gente não sabe, porque ela não tinha contato com ninguém, né? Uhum. Outras crianças, ela teve um contato com alguém que teve o vírus da catapora, que também é um vírus perigoso, e que também juntou com esse vírus e fez um estrago na retina dela. Só que assim, quando a gente encontrou esse médico, entrou com a medicação, tudo, e ela estava na fase final, 3 meses para acabar a manutenção da quimioterapia. Ela estava curada. Faltava 3 meses para acabar, para ela estar, pronta, Pronta pra vida. ela já estava voltando para a escola, já estava Já tudo podia ver as normal. pessoas. Ela estava alfabetizada, ela era muito inteligente, ela lia tudo, escrevia Ela tudo. tinha 5, 6 aninhos. Aí o que aconteceu? Nesse tempo, aconteceu esse problema, aí entrou com uma medicação para visão, que era como se fosse uma químio, que é um ganciclovir, uma medicação fortíssima. O que aconteceu? Essa medicação, junto com essa pequena manutenção de quimioterapia, que era uma injeção por semana só que ela tomava, o que aconteceu? Atacou o fígado dela. Meu Deus, Elaine. Atacou o fígado, ela foi direto para uma UTI,
com com um baço enorme, todinha amarela como uma gema de ovo. Inchou os olhos, todinha amarela. A gente não sabia o que era, ela foi semi-acordada. E aí internaram ela ali no Instituto da Criança em São Paulo. Que desespero. E eu não sabia de nada também, não entendia. E ela lá, molinha, colocaram ela, falou assim, mãe, a gente tá procurando uma UTI, porque ela precisava direto pra UTI. Eu em desespero, não sabia direito, os médicos falam o mínimo, porque foi aquela correria. Nisso ela só falava assim, mamãe, eu quero água, molinha, água. Minha mãe ficou com ela no quarto ali, eu saí do quarto nesse instante para ir buscar água para ela, porque era a única coisa que ela pedia. E eles deixaram a gente ali e foram atrás de UTI muito correndo atrás da... E eu fui assim, eu juro por Deus, eu falo que é anjo da guarda, é Deus nesse momento, porque eu saí desse quarto e fui assim no corredor que tinha um bebedouro. Não tinha nada no quarto, eles deixaram a gente sem nada. A gente estava isolado, porque podia ser uma hepatite que podia, né? Vocês estavam fechadinhos ali. Não podia. Então, eu saí dali para pegar um pouquinho de água para dar para ela. Quando eu saí dali, apareceu um médico alto, enorme, branco, assim, loiro, com os olhos azuis, que ele chegou na minha frente, assim, nunca tinha visto, ele nunca tinha me visto, ele não sabia nada de mim, e ele parou na minha frente, eu assim, fazia muito pouco para chegar na água. Você tava quase no bebedouro ali. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, aonde você está indo? Bem sério. Aí eu falei assim, eu estou indo pegar água para minha filha, doutor, porque ela está ruim, ela só está me pedindo água. E aí eu não conseguia falar, eu falei assim, ela está indo para, ela precisa, estou aguardando a UTI, não deu nem tempo de eu falar. Ele catou o copo, né, que estava na minha mão, que eu só tinha o copo, né. Ele falou assim, mãe, presta atenção, se você der uma gota de água para sua filha, o fígado dela explode aqui. Explode. Nossa. Mas assim, sabe, de um jeito que eu desmoronei. Ali que eu fui ter noção da gravidade da coisa. E ele era daí, você não sabe Não nem sei, até hoje eu não sei. Eu nunca mais ouvi essa pessoa. Eu não sei quem era. Podia ser um espírito de luz mesmo. Eu acredito de verdade nisso. Pra mim era um anjo que apareceu naquele momento, porque eu nunca mais ouvi essa pessoa. Nunca mais ouvi ele. Eu fiquei muito tempo ali. Teve uma equipe médica ao redor dela, ela ficou muito tempo, porque ela teve uma hepatite medicamentosa. Isso foi uma hepatite, então, que ela teve? Medicamentosa. Nossa, ela não teve uma... Então, é por causa da quantidade, misturou os medicamentos. O do olho com o da leucemia, aí atacou o fígado. Chegaram a falar em transplante de fígado. Você tem noção do que é transplante de fígado para uma criança? Nossa. É morte. E ela praticamente curada, cara. Um vírus idiota. Aí o que aconteceu? Nesse tempo, levaram ela pra UTI. Eu voltei em desespero pro quarto. Nisso já levaram ela pra UTI. Aí quando chegou na UTI, eu ali de joelho, né? Implorando pra Deus, porque eu já não sabia mais o que fazer. Aquela junta, nós no meio ali da UTI, em isolamento. Aquele monte de médico ao redor, todo mundo em junta médica. Exames, ia exame pra fora, pra tudo, porque eles não encontravam o que essa menina tinha. Todos os exames davam negativo, uns positivos, eles não sabiam o que era. E ela molinha. E ela molinha, assim, já entrando em coma. E eles falavam, mãe, conversa com ela não pode entrar em coma, e não podia dar nada. E você dando força, calma, filha. E eu ali, chorando, conversando, implorando pra Deus, acredito muito em Nossa Senhora, implorando pra ela. Do nada, essa menina sentou na cama, do nada. Molinha, ela sentou na cama, quando eu já estava entregando ela para Deus mesmo, porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento, e ela olhou para mim e ela falou assim, mamãe, eu tô com fome, do nada. Aí eu falei assim, o quê? E as lágrimas, né, escorrendo, ela falou assim, mamãe, eu quero comer. E os médicos todos ao redor viram ela sentar ali. Aí eu, né, olhando, chamando, assim, que eu não podia sair da sala também. Aí um médico entrou, falou assim, o que aconteceu, Grazi? Ela era pequenininha, miudinha, né? Sim. Branquinha. Aí ele falou assim, o que foi, Grazi? Ela falou assim, eu quero comer, eu tô com fome, eu tô com sede. Eles olharam para ela e eles não se importaram com os exames, porque assim, eles tinham, há poucos minutos atrás, eles tinham me feito uma enquete
para eu passar todos os exames as medicações que ela tomava, porque eles estavam me falando em transplante de fígado. Mas eu sabia que transplante ela não tinha chance. Porque entra por uma fila, né? E aí, quando eles viram aquilo, eles falaram, traz comida para ela. Essa menina sentou, eles colocaram comida para ela, ela começou a comer. Com vontade. Dar risada. Ela pediu coisa para desenhar, eles trouxeram. Amarelinha ainda ou já tava com Amarelinha. Amarela. Ainda tava amarelinha. Tava. E os exames lá correndo. Ela pediu televisão, eles trouxeram uma televisão, colocaram ali naquele meio. E eles também ajudam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Que coisa, cara. Eu tremo só de falar, porque ali eu recebi um milagre de Deus. Pô, criança abençoadíssima, né? E ela começou a rir, ela comeu, ela sentou, e ali eu chorava, e eles falaram assim, mãe, você recebeu um milagre, porque eu não tenho o que falar. Todos os exames ali, começou a vir resultados todos negativos. Resumindo, até hoje, foi dado como uma hepatite medicamentosa. E que foi curado sem remédio. E nisso o Como que se cura isso? Não tem. Simplesmente Não sabe. Não foi dada medicação nenhuma. Elaine, que história, rapaz. E aí o oftalmo dela entrou lá um pouco antes, porque eu liguei pra ele, eu falei, doutor, a Graziele, porque a minha preocupação é que eles tiveram que parar a medicação do olho pra entrar ali. E ele saiu fora dali e falou pra mim, mãe, vamos esquecer da medicação do olho? Ele falou assim, vamos cuidar da vida da Graziele? Ele falou desse jeito. Ele falou assim, ele me dispersou, né? Porque ele sabia que não tinha o que fazer com o olho mais. Que já tinha comido tudo. Entregue já aqui. Era o esquerdo, né? Era o esquerdo e o direito já. O direito já tinha sido o pegado primeiro. Já não dava mais para voltar. Porque assim, ali, ou eles cuidavam da vida da Graziele, ou era o olho, não tinha o que fazer. E que já aí, estava muito delicadinho. Não tinha como dar medicação pro olho ali. Porque se desse medicação pro olho... Ia atacar de novo o fígado. Fígado, estourava o fígado, ela morria, entendeu? Aí então não tinha opção. Uma escolha... Não tinha. E aí ele chegou lá e falou... Aí quando a gente saiu dali do Instituto da Criança, que ela estava livre e tudo mais, o que aconteceu? Nós fomos direto pro oftalmo com ambulância, tudo. Chegamos no oftalmo... Eu desesperada, porque a minha preocupação era a visão, porque ela falava, mamãe, eu não tô enxergando. Aí ela já começou... Aí começou, mamãe, eu não tô enxergando. E aí, quando eu cheguei no oftalmo, aí foi aí que foi o baque maior. Porque ele falou assim, ele pôs ela de lado, né, colocou com as enfermeiras lá, e ele me chamou na sala e aí foi a dor maior da minha vida, né? Porque até então você saber que tem uma leucemia e você tem até 90% de chance de cura, que você escuta, é uma coisa. Aí quando você é chamado numa sala com vários oftalmos, ele fala assim, mãe, a Graziele nunca mais vai enxergar. Nossa Senhora. Você vai fazer o quê? Você não tem o que pra fazer. onde Não tem cirurgia pra retina. Você tem pra córnea, você tem pra tudo, mas pra retina não tem. Então assim, comeu as duas retinas dela nesse tempo e criou assim, várias cicatrizes que não tem o que fazer. Mesmo que tivesse uma novidade hoje em dia pra retina, não tem outras coisas pra fazer, porque assim, criou várias cicatrizes ao redor, entendeu? Então, hoje em dia, teria que tirar o olho dela e ter um olho biônico. Entendeu? Não tem o que fazer. Desse momento aí... Desse momento aí que a minha vida começou. Aí, como é que foi? Aí, o que foi? Essa Você teve que se adaptar. Com certeza. Aí que a minha vida... também não conhecia nada. Eu achei que a minha filha nunca mais ia estudar. Porque eu não sabia de nada. Ela estava com 6, 7 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ela estava alfabetizada, ela sabia ler, escrever, ela sabia tudo. E bem antes, né? E mesmo com todo esse cenário, todo. Ler e escrever? Sabia tudo. Antes de entrar para a escolinha, ela já sabia. Ela aprendeu em casa, assim. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia. Eu falei, minha filha não vai estudar.
a minha vida pra mim tinha acabado. E eu tinha uma bebê, que era a É verdade, Stephanie. tinha acabado de nascer. Meu Deus. Eu tinha uma bebê que eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia dar carinho, eu não conseguia dar atenção. Imagina o que era aquilo. Pra mim, a minha vida tinha acabado. E aí começa eu de novo, ter que erguer a cabeça e procurar. E aí começa a vir os anjos na vida da gente. Elaine, tem o Braille, Elaine. A Graziele vai aprender. Em um mês a Graziele aprendeu o Braille. Uau! A ler o Braille. Um mês. Em um mês, uma menina que estava alfabetizada. E eu nunca imaginei que ela ia querer aprender o Braille, porque é muito difícil aprender o Braille. Eu fiz o curso de Braille. É aqui, Eu não né? sei ler, nas bolinhas. Você Eu não não sei ler o Você Braille. Você fez o porque- curso, mas não... Difícil, meu. Não, se você não treinar, você não sabe. Prática, né? Eu tenho ela lendo o Braille, que é uma menina, uma assistente social da clínica da Ápice. Ela tem uma tia dela que trabalha na escola e ela deu um livro em Braille para Graziele esses dias. E ela conseguiu. Ela lê totalmente. Só que a Graziele é casada com um deficiente visual, que ele perdeu a visão já com uns 25 para 27 anos, acho que é pior, né? Porque não tem a prática, Não, né? e aí ele aprendeu a se virar com a parte já tecnológica. Então, celular, Que aí ele consegue computador, falar. tudo. Então, ele não aprendeu o Braille. Ele nem quis aprender. A Graziele, ela teve que aprender o Braille porque ela era criança. Então, para ir para a escola, ela aprendeu o Braille. O celular, né, veio bem depois. Caramba, Elaine. Então, E como que foi a infância dela? foi bem difícil. Difícil? Então, a Graziele, ela se adaptou muito bem à Que parte da guerreira, hein? infância. Caramba. Ela não... Você não lembra dela ter... Reclamado? É. Nunca. Olha que coisa. Nunca. Ela nunca reclamou. A irmã não reclamou, porque os olhos dela eram essa irmã. Falava Que tudo, é falava tudo. 3 anos de diferença tem, as duas, né? E essa irmã que levava ela, que ajudava, que fazia tudo. Só que na adolescência foi o problema. Por quê? Porque a Graziele se viu adolescente, a Stephanie foi ficando adolescente, Cada uma querendo fazer uma coisinha. a Stephanie queria sair e se sentia culpada por deixar a irmã. A Graziele queria sair, ninguém queria sair com ela, porque a Graziele, na realidade, era um problema, né? Porque assim, Tinha que cuidar. difícil. tinha que levar, trazer, buscar. Ninguém quer fazer isso, essa que é a verdade. Os lugares não estão tão preparados para uma coisa como essa. Não estão. Aí a Graziele e a Stephanie sempre foram muito independentes, porque com tudo isso aconteceu uma separação. E aí nós fomos morar nós 3, e aí elas queriam trabalhar, porque elas foram sempre assim. Eu fui sempre muito guerreira, batalhadora, e eu ensinei elas a serem assim. A Graziele foi para um Padre Chico, na época que tinha escola, né? Que era para deficiente visual, no Ipiranga. E eu lembro que as madres lá, elas falavam, Elaine, o que você fez com a Graziele andar de cabeça erguida? Porque os deficientes visual, normalmente, a primeira coisa, eles abaixam a visão, né? Eles abaixam a cabeça. É verdade. E a minha Nunca filha reparei, não. Que Anda aqui. coisa, que legal. E ela não, a Graziele Vou sempre de reparar nisso cabeça. daqui por diante. Normalmente Que eles legal. Eles Tá, vão mas- fechando o olho e vão abaixando Mas a cabeça- cabeça. só com essa história, hein, Dani? Olha Não, o quanto guerreira, essa menina nossa, passou muito batalhadora. E ela continuou, eu se não fosse deixava. diferente eu ia achar estranho. Você olha ela tá coisa. sempre assim, a postura dela é assim, é incrível. E a irmã, né, sempre ali ajudando tudo. Bom, resumindo, E esse Ela mo- fez esse- faculdade. Aí esse momento da adolescência, aí ela ficou... foi o mais difícil. Aí Ela a- se enfiou dentro de Uma casa. foi para um lado, outra Foi. A gente tá ficava falando o junto quê? quando... Uns 15, 16. Essa fase foi Porque mais a irmã difícil. também queria viver. E aí nessa fase foi assim, onde elas tiveram um distanciamento mesmo. Uma divergência de... Teve. Até de idade, né? E eu fiquei desesperada, porque eu sempre criei as duas, sempre assim, eu falava para elas, vocês podem fazer o que for na vida de vocês. Assim, pode entrar quem for na vida de vocês. Mas se vocês quiserem acabar comigo, eu ver vocês O separados. que aconteceu? E acabou acontecendo, né? Nossa, Elaine. Mas Deus é bom demais, porque elas cresceram
elas foram a maturidade, elas realmente, a educação que eu acabei dando, elas, né, pegaram isso. A Graziele foi trabalhar dentro de uma metodista para fazer a faculdade dela. Ela é formada em quê? Psicologia. E aí para pagar a faculdade dela, ela foi trabalhar lá dentro e pagou a faculdade dela com o trabalho dela. Olha. A Stephanie também foi trabalhar, pagou a faculdade dela. Então, assim, eu sozinha não conseguia fazer isso, mas elas conseguiram e cresceram, se tornaram mulheres independentes. E isso fortaleceu essa amizade delas. A Graziele acabou namorando um rapaz que ele conheceu ela quando ele enxergava, mas ela não conheceu ele. Porque ele levava a irmã, que não enxergava, na escola de deficiente visual. Olha como que é a coisa. Meu Deus do céu. E esse é o marido dela. Esse é o marido dela. Só que ela conhecia ele, mas assim, não visualmente. E ele conhecia ela. Porque é azul da irmã, diferente, né? Hein? Olha como que é. E depois passaram anos e tal, e aí eles acabaram se reencontrando na internet. Na internet? Porque ele acabou perdendo a visão por completo, porque ele tem um problema já de família, né? Você falou da irmã já? Então ele tem, acho que são 3 irmãos, né? 3 irmãos que não enxergam e 3 que enxergam. Meu Deus. E aí eles acabaram se reencontrando e foi assim, muito rápido. E acabaram casando. Tudo rápido? Tudo muito rápido, montaram um apartamento, a casa deles é impecável. É mais limpa que uma casa de alguém que enxerga de verdade. Deve ser super organizado. Organizadíssima, e tudo assim, coisa bonita. Eles não enxergam e eles gostam das coisas lindas, bonitas. Ela gosta das coisas sempre combinando, tá muito impecável. Ela escolhe a roupa dele, ela já tinha acesso à cor? Já sabia? Tinha. Ela conhece. Você acha que facilita? Eu acho que facilita. Pelo E ele também, E né? ele também, né? Ele também. Tipo, Então eles vestiu- lembram. eles- Então assim, os amigos dela que não chegavam desde De criança? de De criança não, de que, bebê e tal, que ou- nasceram, né? Então eu acho que tem mais dificuldade. Eles falam que não, então assim, é muito difícil de saber, né? Ela Mas, acha melhor. Imagina, conseguir criar uma coisa que você nunca viu. É um pouco. Pergunta um sonho pra ela. Você consegue entender o sonho de alguém que não enxerga? É verdade. Se você der um presente pra ela, se você der esse microfone e falar pra ela, Graziele, esse microfone, ela vai falar, como que é, mamãe? Ai, aquele é azul, aquele é preto. Ela vai falar assim, que lindo que ele é. Você fica doido, porque você fala, como que ela pode falar que lindo que ele é se ela não está vendo? Mas ela na memória, na imaginação, ela constrói. E se ela achar que é feio, ela vai falar. Aí eu não gostei. Porque uma roupa, se ela pôr na mão dela e ela falar assim, eu não gostei dessa. Ela fala. No toque. No toque. Alguém falando a cor, no toque. Que coisa. É a impressionante. memória, E a ele memória também. junto com, acho que aguça muita coisa, né? Ele é a mesma coisa. A casa dele é cheio de iluminação, né? Ele adora iluminação e ele não enxerga nada. Ele adora. E acende luz, tudo normal. É cheio de LED. Ele fala, a minha filha que enxerga, que é, né, entendi. os olhos, ele foi lá e ele pediu pra ela, eu quero, ajuda eu fazer, desenha um teto pra mim, no apartamento deles lá. Ela foi e desenhou. Aí ela vai lá, faz no papel, desenha o primeiro apartamento, ele que desenhou. Não é isso? Aí ele foi lá, fez no chão. Assim eu gostei, assim eu não gosto. Caramba. É mais ou menos assim. A casa é adaptada? Nada. Normal. Nada, não tem nada de adaptação. A Graziele não sabia cozinhar quando ela casou. E ela falava pra mim, mamãe, você nunca me deixou cozinhar. Por quê? Porque quando eu fui trabalhar, a Stephanie era menor e eu deixei a Stephanie ir pro fogão. Porque... Mexer com fogo, panela, como coisa que quente. eu ia deixar? Eu não tinha coragem. Sim. E a Stephanie acabou aprendendo as coisas mais do que a Graziele. E ela me cobrou isso quando ela começou a namorar com o Noilson. Porque ele era muito independente. Ele mesmo perdendo a visão, ele fazia biomedicina quando ele perdeu a visão. Olha.
Ele teve que parar a faculdade para poder ir fazer outra faculdade de psicologia, que era o que dava para ele fazer, entendeu? Então, você vê como que são as coisas. Hoje, nenhum dos dois faz psicologia e eles foram para quê? Foram estudar TI. Você tá brincando? Não. Os dois? Os dois, eles têm uma facilidade no celular, no computador. Mais que a gente. E a Stephanie aprendeu, a profissão da Stephanie hoje é o quê? A mesma da irmã, por quê? De ajudar o cunhado e a irmã na parte visual dessa parte de tecnologia, porque eles trabalham com inclusão, na tecnologia, na parte de inclusão, de tester, sabe? Coisas na parte de para deficiente visual. E a irmã, por enxergar, ajudou. Então, ela sabe fazer a parte de deficiente visual e a parte de quem enxerga. Então, hoje ela trabalha para a parte do Itaú lá, nessa parte de... Da inclusão mesmo. Da inclusão. Elaine, que história, que interessante. E aí, eu acabei, né, por conta de todo esse processo, já era pedagoga, né, eu estudei pedagogia depois da minha separação, e porque eu amo crianças, sempre gostei demais, e aí veio, quando eu fui lecionar, né, que eu fui entrar para a escolinha, que eu queria os pequenininhos, quem que vem no meu mundo? Um autista. E um autista que teve um vínculo comigo muito grande, que a mãe dele hoje é minha amiga irmã mesmo, que é a Dani, o Heitor, né? Que o Heitor, a Dani, ela que levou o André para fazer a parte de ecoterapia. Ele chorou pra caramba. Pra você ver, olha só que mundo pequeno. Quando ele botou nesse cavalo. E é através dela. E aí, por causa dele, eu acabei estudando, fui fazendo o curso de AT, né, para trabalhar com autismo. E dentro da escolinha, uma amiga minha que conhecia a Angeline, por um acaso também, nunca nem tinha visto a Angeline, que é a mulher de André. Não é por acaso, né? Pois é. Ela falou assim, Elaine, eu falei assim, eu queria fazer estágio. Eu não sei se é a minha área, eu sei que eu amo criança, mas eu queria fazer um estágio com autismo e eu não sei aonde, eu falei pra ela. Eu tava na escolinha e ela falou assim, Elaine, eu lembrei de uma pessoa, da Angeline, ela tem uma clínica multidisciplinar que trabalha com autismo. Do nada. A gente tava na escolinha, ela ligou pra Angeline ali na hora. Angeline, eu tenho uma amiga assim, assim, que ela é apaixonada por criança, assim, assim. Ela faz um trabalho maravilhoso. Na hora, a Angeline falou assim, manda ela vir aqui amanhã pra conversar comigo. Eu fui lá, conversei com ela, tá? Mandei o currículo meu. Ela conversou comigo, eu fui lá, conversei com o André e com a Angeline. Nunca tinha visto eles. Conversei e falei assim, olha, eu queria fazer só que assim, eu trabalho de segunda a sexta na escolinha, até 7 horas da noite. Eu não tinha horário para fazer né, estágio. Aí eles falaram assim, não, tudo bem, você vem no sábado. Falei, beleza, eu venho no sábado. Fechadaço. Eu trabalhei 3 sábados. 3 sábados, eles me ligaram, Elaine, você quer sair da escolinha? Você tem intenção de sair da escolinha e vir trabalhar na clínica como AT? Que eles tinham entrado um caso né, de AT. Falei, eu quero. Eu larguei a escolinha e fui trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado como AT. Que coisa. Fui. Aí eu entrei como AT sem ter experiência. Peguei experiência. Comecei a fazer pós-graduação. Terminei a minha pós em análise do comportamento. Olha que maravilha. Hoje eu tô com eles lá e tô estudando cada vez mais. Já tô na minha segunda pós. E hoje eu tô efetiva, já tô, né, registrada na clínica. Quantos anos você tá na clínica? Não tô nem 1 ano. Olha só. Nem 1 ano, isso Não. tudo? Eu achei que já tava... Eu já tô 7 anos. Eu entrei em setembro do ano passado e eu tô com eles lá. E Nossa, assim, como o destino foi moldando, né, as coisas. pra você E ver. você tá super feliz lá? Super feliz. É o que você queria trabalhar mesmo? É o que eu sou encantada com as crianças. Quando eu fui para trabalhar lá, era a Sara. Hoje é segunda a sexta, hoje lá. Segunda a sexta. Entrou uma criança, a Sara lá, que era uma autista.
de nível 2 para 3, e essa menina, assim, ela tinha, né, uma dificuldade de adaptação, geral. né, com outras terapeutas e tal. Eu entrei, eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir, né? Sabe quando você fica aquele assim, frio na né? barriga. Aquele frio na barriga. Comecei a acompanhar meio de longe e tal. Resumindo, eu entrei na primeira sessão, eu fiquei, ela não me rejeitou, porque só na primeira sessão você sabe se a criança vai te rejeitar, porque é o autista que te escolhe, muito né? específico. Ela não me rejeitou, resumindo, eu fiquei, acho que na segunda sessão eu fui conversar com os pais, e os pais falaram assim, é você que eu quero pra ser até da minha filha, pra ir na escola com ela. Meu Deus. Desse jeito. E eu sou apaixonada por ela E hoje. tá lá até hoje? Ela tá, mas ela é de liminar, eu não sei, Aham. o convênio, né, tem algumas Entendi. coisas, mas ela é da clínica, né, e ela é o xodó ali da clínica, eu não sei se ela ainda vai continuar ou não vai, mas é ela uma teve um paixãozinha. vínculo comigo imenso. Incrível. E é o que você gosta de fazer, né? Quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, É uma paixão. a coisa Acho que muda. por isso que você falou lá antes da gente estar gravando que talvez seja uma missão, né? Pois é. Porque a sua história inteira é uma história de missão mesmo. Com certeza, De com certeza. de uma pessoa que veio com um propósito maior Eu do que acredito. somente viver. De Porque entregar. tudo A sua história é uma história comovente, assim, porque Sem é uma dúvida. batalha árdua, né? Tudo que eu vivi com a minha filha, assim, é um resuminho, né, o que eu falei da Grazi. Não, eu imagino que tenha tido muita dificuldade. Só pra você ter uma noção, a Grazi, além de tudo isso que ela passou, ela ficou 8 meses numa cadeira de rodas, além de perder a visão. Depois. Esse vírus que comeu a retina dela, ele ficou no joelho dela. Nossa, e era onde ela sentia dor lá no começo. Pra você ver, ela teve que usar parafuso no joelho. Ela teve Tadinha. ela cresceu, ela teve que colocar parafuso, que ela estava na fase de crescimento. Então, por causa desse vírus, ele comeu toda a cartilagem de um dos joelhos dela, né, de uma perna, que aí a outra teve que pôr esses pinos para parar o crescimento dela. Ela não pôde mais crescer. Porque uma ia e a outra não. Ia ficar. Tanto que ela tem um pouquinho de diferença, mas é imperceptível hoje. Mas se tivesse deixado crescer, ela ia ficar com uma perna maior do que a outra. Ela ia continuar crescendo e a outra não. Porque ficou sem cartilagem, ficou sem nada. Esse vírus comeu tudo. Que é um vírus do caramba, meu. Você sabe o nome dele completo? Citomegalovírus. Citomegalovírus. Não é muito incomum, não. Não é. Eu ia te fazer uma pergunta, Elaine. Teve um momento na entrevista que você falou a respeito da visão, né? Explica pro pessoal, porque às vezes, né, alguém pode estar passando por alguma situação e eu já tinha escutado alguma coisa que na câmera dava pra ver alguma coisa. O flash. O que é? Explica pra gente. Eu não sei hoje como as câmeras, né, são diferentes de antigamente, porque antes era aquela foto que a gente tirava e revelava, né? Tá. Então, quando ela era pequenininha, ainda era essa câmera. E eu fiquei sabendo que, vamos supor, quando a gente tirava a foto, que ela teve a leucemia com 2 anos e meio. Então, ela perdeu a visão com 6. Então, nas festinhas de aniversário dela, que ela estava perdendo com 5, né, para 6 anos, então, no olho esquerdo, era de 4,5 para 5 anos, ela já estava começando a perder o olho esquerdo. Hoje, olhando as fotos, você Hoje, percebe. eu pego as fotos dela, todas as fotos dela, o olho esquerdo está com o olho vermelho, vermelho mesmo. Só o olho esquerdo, o direito não. Então, o olho direito, ele não tinha ainda o vírus. Se a gente tivesse descoberto, se os médicos tivessem descoberto esse vírus, então um erro médico, levou sim. oculista pra caramba. Em vários oculistas. E não só oculistas, gente. Próprio tratamento da leucemia. Porque assim, o tratamento da leucemia, completo, hoje em dia, a gente sabe que tudo está mais avançado. Mas quando você faz um tratamento da leucemia, a gente sabe que abaixa, assim, a quimioterapia, ela abaixa todo, né? Toda a imunidade, né? Imunológico. Mas, hoje em dia, tem injeções e tem medicações
para cada vez que você faz uma quimioterapia, para ele subir, equilibrar o negócio. Para quando você for fazer a próxima quimioterapia, ele está mais ou menos equilibrado para não acontecer o que aconteceu com ela. Sim. E naquela época, tipo, 30 anos atrás, né, praticamente, Sim. né, que ela vai fazer 30 anos, não tinha esse controle total, entendeu? Sim. E eu lembro que, assim, tinha a opção de fazer o tratamento no AC Camargo e tinha a opção de fazer o tratamento no ABC. E eu morava em São Bernardo. E aí a gente tinha os padrinhos, assim, a família do meu ex-marido era médicos, né? São médicos, pediatras, e a gente tinha muito contato com o Hospital de São Caetano, Hospital São Caetano mesmo, Hospital sabe? São Caetano nasci lá. Que era particular. E era um ótimo hospital. E o protocolo do Hospital São Caetano era o mesmo protocolo usado para leucemia, para tratamento de câncer, do AC Camargo. Então, teoricamente, Teoricamente. mais perto. E eu, como leiga, como mãe, e pela dificuldade, por estar grávida, locomoção, eu não tinha como estar dirigindo, final de gravidez, eu não tinha como estar dirigindo até lá, aquela loucura toda. Qual foi a opção? Optou pelo mais perto. Optei ali. Eu tinha pessoas conhecidas ali dentro. O Hospital São Caetano era só para Graziele. Era todo para Graziele. Todo mundo era voltado para ela. Você tá entendendo? Deram todo apoio. Todo. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, e se eu pudesse falar para os pais, né, de hoje em dia, não pense na distância, não pense nas dificuldades, não pense na locomoção, não pense em nada disso. Pense, sabe, na lógica, sabe, no que for, no que tiver de melhor, que você puder hoje em dia, que tiver de mais avançado, vai atrás. Se for lá em Barretos, que você tiver que mudar a sua vida, vá. Vá, porque Barretos vale a pena. Porque hoje, talvez a minha filha não teria perdido a visão. Infelizmente. E eu tenho consciência disso. Talvez eu poderia ter ido atrás. Eu recebi muitas, né, pessoas que falaram isso pra mim. Ir atrás, processar, ir atrás. Ia mudar alguma coisa? Não ia mudar. Eu poderia ter ido atrás, mas, sabe, na minha vida não ia mudar. E eu acho assim, nada é por acaso, né, nessa vida. Então, assim, ninguém passa o que a gente tem que passar. A minha filha nunca foi, falou assim, algumas vezes eu conversei muito isso com ela. E se você conversar com ela, ela vai te falar assim, mãe, eu sou feliz do jeito que eu sou. E se você conversar com os dois... Se você conversar com os dois... Pô, a gente podia receber os dois. Você acha que eles vêm? Nossa! E se você conversar com os dois, você vai levar um tapa na cara. O André já me falou várias vezes, traz eles aqui. Porque eles são impressionantes. Aquela energia super positiva. O mundo tudo pra baixo. Você vai falar assim, meu Deus do céu, eu não tenho do que reclamar na minha vida. De verdade. Porque eles não têm isso do que eles reclamam, gente. Não tem. E legal que eles se encontraram e eles se completam. Nossa, como Deus é bom. A Graziele, ela não assim, pra andar com a bengala... Então, eu ia até te perguntar, como que funciona a locomoção dela? Então, a Graziele, eu poupei muito ela por ser menina. Eu poupava ela porque eu levava, eu buscava. Medo, você ficava com medo Medo. É que a mãe já é preocupada com o normal, por né? ser menina, piorou, né? Meu pai, minha mãe... A primeira neta, né? Você imagina, só tem elas duas de neta, porque Nossa, eu tenho já meu bibelou. irmão. Então, tem meu irmão, mas meu irmão não teve filho. Meu irmão foi pai mesmo. Pai e tio. Meu irmão abandonou a vida dele por anos. Durante esses 4 anos, ele abandonou a vida dele pra estar ali. O trabalho dele e hospital. Foi anos assim, sabe? Que legal. Literalmente. Fortaleceu a família. Nossa, você não tem noção. E Qual aí, Renato. Manda um beijo pro Renatinho ali. Pode mandar, porque... Não, manda você. Na câmera 17. Ele sabe.
Se ele ver isso, ele vai chorar. Porque elas nem chamam ele de padrinho, é paidrinho. Paidrinho. Olha que legal. Então ele acompanhou isso todo o tempo. Ele e meu pai, que já foi embora também, né? Que estiveram ali do nosso lado o tempo inteiro, né? Então, quando aconteceu isso, a vida nossa foi assim, esses 4 anos foi só hospital e essa luta diária, né? De superação mesmo. Uhum. E quando a gente caía, quando um tava ali, vinha meu irmão, meu pai ou minha mãe, vamos lá, a gente vai vencer. Um Vai fraquejava, conseguir. o outro Segura, segura. Porque os médicos falavam assim, eu lembro que meu pai falava assim, quanto tempo? Aí o médico falou assim, 4 anos. Aí, meu Deus, 4 anos? Aí vinha meu irmão, a gente não tem que pensar em tempo. Vambora. A gente tem que pensar que vai curar. Era assim, sabe? Quando um caía, tava o outro ali, sabe? Sempre se erguendo ali firme, né? E aí, o que aconteceu? Quando passou essa fase toda difícil, que a Graziele, né, passou a superação da adolescência e tudo mais, que ela se formou na faculdade, ela foi oradora, gente. Você tem noção? Ela foi oradora, Que né? legal, Que ela se formou ali. Você quer um exemplo maior? Então, sabe? E, gente, a faculdade dela, ela foi a primeira na Metodista a ser deficiente visual. Olha. Ela encontrou muitos desafios ali dentro. Preconceito, Preconceito. Isso que eu ia falar. Ela teve professores que falou para ela assim, se vira. Você não enxerga? Se vira. Você não consegue ler aqui? Problema é teu. Ah, tá de brincadeira. Eu fico meio em choque com o que a gente escuta aqui nesse podcast. E eu como mãe, e até ele tava junto, a gente falava assim, eu vou lá. Sabe a vontade de ir lá e de brigar e de fazer... E sabe ela? Você não vai não, mamãe. Você não vai não, porque isso sou eu. Eu não vou passar essa vergonha, não. Ela não deixava a gente ir. Ela sofria, ela chorava, segurava as pontas e ela aguentou até o final. A irmã, quantas vezes passou, brigou na fila de um mercado por ela? Quantas vezes? Sabe? Quantas e quantas vezes? Que tipo de preconceito sofre? Eu acho que é bom as pessoas ouvirem para se conscientizar. Porque assim, Deus, o olho dela, né? quando você olha um deficiente visual, o marido dela, eles não têm um olho que fechado, brilha, nem sim. branco, nem azul, sabe? Então, assim, hoje o da Graziele ainda tá um pouquinho mais diferente, mas até algum tempo atrás, normal. Então, ela andava comigo, ninguém falava que era deficiente visual. E aí, às vezes, você escutava da pessoa assim, pegava uma fila, ou alguma coisa assim, falava assim, tá passando na frente. Teve uma vez que a gente foi viajar e a gente foi pela CVC. E aí, quando você compra pela CVC, automaticamente você não pega a fila. E tava eu, a Graziele e a Stephanie. A gente já era só as 3. E aí, eu já entrei na fila e já foram me passando pela frente. E aí as pessoas, todo mundo começaram a achar ruim com a gente. E ninguém sabia o que era, porque a Graziele não usava bengala, ela não aceitava bengala. Porque até a fase dela aceitar a bengala... A bengala é aquela de frente, né? Que as pessoas podem, quem não conhece... E ela andava apoiada em vocês, de mão dada, assim? Porque eu levava ela para todos os lugares. Você era os olhos dela. E a irmã também. Então ela só foi aceitar a bengala, sabe quando? Quando praticamente ela conheceu o Noilson, que era o marido dela. Que ele provavelmente usava. Ele se virava sozinho, ele perdeu a visão, mesmo sendo adulto, ele deu a cara a tapa, ele ia sozinho. Hoje ele tá com 39, 40, né? 40 anos então, ele fez. Então ele já tá há 15 anos também. Mas ele assim, na raça. Ele já bateu a cabeça, ele já caiu em buraco, mas ele vai... E vai em frente, gente, sem medo, sem nada. E sai na rua e se... Sai na rua. E ela também hoje? Hoje também, mas ela antes não. Aí sabe o que aconteceu? A minha filha arrumou um emprego no Morumbi. A Stephanie ou a Graziele, sem enxergar. Sem noção pra mim, eu quero a minha filha trabalhar no Morumbi. E pra chegar,
Eu que levava. Longe pra E o caramba. Noilson, o marido dela, trabalhava no Morumbi já. Aí, beleza. Aí, eles trabalhavam em prédios diferentes. Ele ia com ela. Então, assim, o trajeto era, chegava no Ela lugar. tinha medo? Tipo, mãe, como é que vai ser, mãe? O Mas que eu ela não faço? reclamava comigo. Ela ficava... Porque na assim, quando ela começou a namorar com ele, ele deixou bem claro que ele não ia ficar com uma pessoa que fosse dependente. Olha. Ele não queria. Olha. E foi Porque isso. ele não era, né? Ele não era. Ele motivou ela pra caramba. E quando Eu ia ele falar, viu- ele tá puxando ela. E quando ele viu que ela era dependente de mim, ele não queria mesmo. Ele falou assim, olha, por mais que eu goste de você, eu não quero isso. Eu não quero isso pra você. Sabe qual foi o primeiro presente que ele deu pra ela de aniversário? Amém. Não. Logo de cara ele deu um iPhone. Porque ela não tinha. O iPhone é um carro pra ele, gente. É como é que mexe, né, senhora? iPhone. É tudo voz. O iPhone Eu acho, não é? é É voz, tudo É. por voz. assim, um Android, ele não tem as facilidades que um iPhone tem. E isso, quantos anos atrás? Eles estão juntos já casados há 4 anos. É que vai ter um monte de aplicativo, entendeu? E o Android não tinha, não falava, não lia direito, Sim. sabe? Não funcionava. E o iPhone, ele funciona perfeitamente para tudo. Tanto que eles trabalham com testers, a empresa, a primeira coisa que dá é um iPhone para eles testarem. Caraca. E o que ele deu para ela foi um iPhone. Porque eu não tinha condições de dar. E ele foi e deu um iPhone de presente para ela. Os outros achavam, nossa, ele tem dinheiro. Não. Ele deu porque era Ele sabia, necessário. era Quanto ferramenta era de vida mesmo. Era. E eu falava, como que ela vai conseguir no touch? Eu Porque ficava na nossa procurando- cabeça ainda é o nosso modo operante. eu ficava procurando o telefone com tecla para ela, um celular. Eu falava, gente, tá acabando o celular com tecla. Como que vai ser para minha filha? Como que ela vai conseguir ver? Eu chorava quando eu via acabar aquilo, gente. E a tecnologia lá na frente já. E quando eu vi ela no touch, eu falava, gente, não é possível. Quando eu vi o Noilson no touch, assim, eu falava, Senhor, é demais pra mim a cabeça. E se você vê ele no Que touch, aventura, é hein, rápido que você não entende o que eles entendem. A voz, assim, você não consegue entender Eles a devem rapidez usar na velocidade máxima. Você não entende. Rápido demais. Muito Raciocínio rápido. muito rápido. Então, por você Faz tudo no celular. tudo. Ele coloca na casa dele pra apagar a luz, pra acender Alexa, a luz. tudo. E ele que põe tudo. Ele que faz tudo na casa dele lá. Ele que O cara desenroladaço, velho. dá. Mas que bacana a sua filha ter conhecido uma pessoa bacana assim. É Ó, Deus. Porque eu imagino que nem todas as pessoas devem ter tido essa sorte. Não. Eu acho que na verdade é poucas. Poucas. Ó, só de você, do pouco que ela tá falando, eu já gostei dos dois. Sem... Demais, assim, Não, eu quero né? receber os demais. dois. Exato, assim. e a gente vai fazer então. Vamos Vamos fazer uma fazer, temporada vamos só fazer. desse tipo de coisa. Vamos. Gente, vocês... E aí, quando vocês falam assim, eles querem ter filhos? Querem. Que legal. Aí eu falo, eu não quero, eu tenho medo. Eu falava pra minha filha, filha, pelo amor de Deus, filho, não, pelo amor de Deus. Se você conversar isso com eles vão falar assim, por que não? Por que não? Eles têm amigos que têm 2, 3 filhos e os 2 são cegos. E cuida numa boaça. Numa boa, tem um casal de amigo deles que a primeira história que eu fiquei sabendo deles, eu chorei. Eles foram para um shopping, esse casal de amigos, os 2 cegos, e a menininha, pequenininha, não tinha 2 anos a menina, eles estavam comendo e eles andam grudados nas crianças, de medo de roubarem. Sim. Você imagina? Eu imagino. Então, e aí eles estavam numa mesinha de um shopping comendo lá McDonald's, sei lá o que era, e a menina se enfiou embaixo da mesa e esses pais desesperados pegando a menina embaixo da mesa, brigando com ela. E sabe o que essa menina estava fazendo? Esse pai tinha pago com um cartão de crédito e ele deixou cair o cartão de crédito no chão e eles não viram. E a menina viu, porque a menina enxergava. E a menina tinha, não, acho que não falava ainda, era pequenininha, e ela estava no chão pegando o cartão de crédito para dar pro pai. Você imagina as pessoas ao redor que viram isso, Meu Deus. se não é de chorar. Nossa, com certeza. Então, você tem noção, Sim. gente, o que é tudo isso? Então, a Graziele, quando você fala para ela e pro Noilson de não ter filho, Fica até brava. brava, eles ficam
revoltados com a gente. Tipo, por que eu não posso ter? Eles fazem tudo, gente. Tudo. Então, hoje sai na rua, pega Uber, é Uber, né? Trabalhar no Morumbi. E depois, aí o Noilson foi para um lado, saiu desse emprego, foi para outro, e a Graziele continuou trabalhando no Morumbi sozinha. E vai como? Sozinha. Mas pega um Uber? Pega ônibus, metrô, Meu Deus. trem, Eu não sei só nem com a como bengala. que é. Não. E aí eles moravam ali perto do Shopping Átrio, em Santo André, Sim. e o que ela mais tinha medo era atravessar a avenida. Eu não queria nem saber quando ela chegava, eu só queria saber quando ela chegava em casa. Não queria nem saber do trajeto, né? Você imagina como eu ficava. A minha mãe, então, Todo dia tinha que... era assim. Você ficava apreensiva todo dia no Todo começo? dia, eu só queria saber, ela só pedia para ela me avisar quando ela chegava em casa. Aí ele chega, sabe o que ele fazia? Ela falava assim, você só me espera do outro lado, porque assim, o ônibus parava desse lado, você conhece aquela avenida ali. É que a avenida perimetral ali? Não é perimetral, é a Firestone, né? É perimetral? Não, aqui vai pra Mauá. É, a que vai para Mauá. Não é e- perimetral? Aquela- Não, é sequência da perimetral, da né? perimetral. que é mão, 4 mãos, né? É Vai pra lá, gigante. é enorme. O ônibus parava aqui e o apartamento deles era desse lado. Tinha que atravessar ela inteira. Ele atravessava, porque 6 ele faixas. chegava antes, ele atravessava, ia lá do outro lado e ficava esperando ela nesse ponto aqui. Aí, que ela avisava ele, falava, tô chegando. Aí ele esperava ela aqui e atravessava com ela e eles iam pro apartamento. E aí? Bato palma. Bato palma. Que incrível. E é isso. E Seu isso coração foi... devia... Não, mas isso, sabe o que Eu aconteceu? imagino você, a sua emoção como mãe. Mas assim, ao mesmo tempo, eu Ao vejo mesmo também é lindo. Então, Pra caramba. Ao mesmo Não tempo, é, isso Felipe? foi me dando uma É. paz no coração. Porque você viu que ela conseguiu ir. Isso. O que acontece? Eu indo para a clínica do André, eu comecei a passar isso para esses pais. Olha. Com essas... Você é um exemplo vivo, poxa. Quando eu vou conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, seja de autismo ou com síndrome de Down, com qualquer outro transtorno que eu possa estar ali, essa história que eu conto para os pais da Sara, quando eles foram me conhecer, que eles não sabiam nada da minha vida, eu contei só um tiquinho assim, né? Um tiquinho assim, né, da minha vida com a minha filha e tal. Eles não pensaram 2 vezes de quem eles queriam para estar ali com a Sara na escola. Entendeu? Que incrível. Então, eu não preciso falar nem metade do que eu passei. Mas legal que depois que você passou por uma situação tão difícil, você poderia ter optado por algo... O contrário, né? Ao contrário. Que não exigisse tanto de você, sabe? Poderia. Porque você foi exigida muito como mãe. Muito. Eu imagino que você deve ter abdicado de muitas coisas, né? Eu tive muitos problemas emocionais É, depois. E você abdicou de muita coisa para viver aquele núcleo, né? E hoje você escolheu participar de outros núcleos. Você vê? Ajudar, Então, estender é, a mão, ajudar. né? Eu nunca estender a mão. imaginava. Eu nunca imaginava. Que as coisas se unem e a vida não erra, cara. Deus não falha. E eu ia até te perguntar, que eu sempre acabo perguntando, porque eu tenho interesse nessa área da fé. E você falou, né, no seu briefing da fé. Nossa. Desde o... Fé, família. E união, né? É. Desde o primeiro... Pode ser resumir, é claro, mas desde o primeiro diagnóstico ali até hoje, você sente que a sua fé... Como ela ficou? Como ela ficou? Abalou, subiu, cresceu. Nossa. Como foi esse percurso, né? Acho que é Como isso. que foi esse percurso da fé? No começo você, meu Deus, porque eu? Como que foi isso? Que eu gostaria de entender como que... Eu sempre fui de muita fé. A minha família sempre foi de muita fé. Eu trago isso de raiz mesmo. Meu pai sempre passou muito isso pra gente, sabe? E aí, quando aconteceu esse diagnóstico, eu lembro que eu estava em frente ao Hospital Brasil, que tinha um shopping, que era shopping Mapping, né? Antigamente Shopping ABC, ali. E tava eu, meu pai, a Graziele bebezinha, né? Meu ex-marido e meu irmão ali, né? E a madrinha da Graziele, que na época, né, que era outra pessoa, estávamos ali. Ela estava no colo
E ali ela fez o exame do mielograma, que é um exame muito dolorido. É o que da a gente medula? a gente escutava ela do lado de fora gritar e não pode dar. Não pode dar anestesia. E ali a médica veio ali e deu o diagnóstico pra gente do lado de fora, porque eu não queria nem entrar no hospital. E eu com uma barriga desse tamanho de 5 meses, né? E ela falou assim pra gente ali, ela tem leucemia linfóide aguda, LLA1. E a gente não sabia nem o que era. Aí, Mas só a palavra leucemia já assustou, né? já. Aí eu falei, doutora, o que é isso? O que é esse 1? Porque 1, 2, 3, o que é esse 1? Aí ela falou assim, então, esse 1 é a de melhor prognóstico. Tá, o que é melhor prognóstico? Aí ela começou a falar, meu pai virou pra ela, assim, na frente de todo mundo, que ela começou a falar de tempo, de 4 anos, meu pai virou pra ela e falou assim, doutora, só me fala uma coisa, tem cura? Aí ela falou assim, a que tem até 90% de chances de cura. Ele falou assim, só isso que eu quero saber. Dali, Já deu acabou, ninguém quis saber mais nada. Nós pegamos ela falou assim, só que ela precisa ser internada agora. E o convênio, na época era Sul América, vocês podem falar o nome? Pode. Ela falou assim, ele não atende aqui no Hospital Brasil. Só tem dia para fazer o exame Não, e tá pronto-socorro. bom, né? Na época era maravilhoso. Era né? maravilhoso. Aí ela falou assim, então eu não tenho como... Era a doutora Nádia Nara na época. Ela falou, não tenho como atender, fazer o tratamento dela aqui, né? Aí ela falou assim, então vocês vão ter que procurar, né? Tudo bem. Aí ela falou assim, mas ela tem que ser internada agora, hoje. As plaquetas dela... Tá lá no chão. Tá lá no chão. E ela assim, ela ficou branquinha do dia pra noite. Ela não tinha... Foi assim, estalo. 2 meses antes, eu tinha exame de sangue dela sem anemia. Perfeito. 2 meses antes. Por isso que eu falo, pais e mães, sabe, não é um exame de sangue que sabe, você faz hoje, tá tudo bem. Às vezes, é uma dorzinha, uma coisinha que faz a diferença. Não é um exame de sangue, não é uma coisa, entendeu? Porque a Graziele tinha todos os exames perfeitos. Sabe, não tinha nada. Foi uma dor no joelho que essa menina teve, gente. Coisa. Então, não tem lógica, Não entendeu? tem, não tem. E aí, ela falou isso pra mim, e eu falei pra ela, doutora, aí a Graziele começou a chorar, porque ela viu que a coisa era, porque ela era muito esperta, muito. E ela tava no colo do meu irmão. E aí, eu falei, doutora, ela não tem nada aqui. Nem você imagina que você vai sair de casa, você vai internar. Um diagnóstico desse nível. Aí eu falei assim, doutora, aí meu irmão não quis saber, ele falou assim, doutora, o shopping era em frente, ele falou assim, eu vou ali naquele shopping, ali na frente. Ela quer ir ali tomar um sorvete, eu vou ali, falou pra ela. Ela falou assim, vai, desse jeito. Meu irmão catou ela no colo, ela queria um Mickey, uma Minnie, ela era apaixonada por Mickey e Minnie. Meu irmão catou ela, levou ela do outro lado, atravessou a rua, levou ela do outro lado. Foi lá, deu uma volta com ela, comprou um chocolatinho, uma Minnie. Um sorvete. Que ela fez a quimioterapia, o resto dos processo 4 anos inteiro. na cama com ela ali. Voltamos e ali que a gente foi pensar para onde a gente ia. E aí foi onde a gente foi para o Hospital São Caetano. E aí que a gente foi começar a ver o que a gente ia fazer da vida. Entendeu? E eu com aquela barriga daquele tamanho. E a fé E a fé dali, que era forte, quando eu vi a minha família, que era aquela era a minha família. Uma rede de apoio, né? Que todo mundo estava ali unido, que ali eu vi que realmente... Você tinha por onde correr, né? Aí eu falei, gente, é aqui que nós vamos seguir. E todo mundo com medo de eu perder aquela que eu tava ali, que eu já sabia que era uma menina. Eu falei, é aqui que nós vamos. E nós somos todo mundo com medo. Eu lembro que tenho uma amiga, a Tânia, ela foi na minha casa com 7 meses para fazer a minha mala do hospital, porque ela achava que a Stephanie ia nascer antes do tempo. Todo mundo, meu obstetra... Então sua cabeça tava... Porque E é possível. era por causa do nível de possível. estresse. E eu dava risada, eu falava, gente, ela não vai nascer antes do tempo. E não nasceu mesmo. Nasceu com 9. Nasceu com 9 meses. No primeiro dia do 9º mês, mas foi com 9. Sabe? Nada de prematura. Nada de prematura. E aí, no final do tratamento,
eu era outra pessoa, minha fé era 1 milhão de vezes maior. Ai, que bonito. É lógico, abalada, Deve ter caído em alguns destruída. momentos. Ela tem a oscilação normal. Claro, eu caí, tinha dia que eu achava que eu Tinha falava que você Deus. brigava com Deus. Nenhuma vez eu briguei com Deus. Nenhuma vez eu Isso é falei, maravilhoso, Deus, você me abandonou nenhuma Porque vez. Não. No começo eu falava, eu questionei lá naquele dia eu questionei Deus. Por que você me deixou eu engravidar para a Graziele ter essa doença? Isso eu questionei. Lá naquele dia eu questionei. Porque eu falava, se eu não tivesse grávida, sabe, eu ficava pensando, porque as duas foram planejadas. Não foi uma gravidez assim, as duas foram planejadas. E eu falava assim, como que eu vou dar amor para essa criança numa situação dessa de vida e morte, sabe? Dificílimo. Como? Eu sabia que a outra ia sofrer demais emocionalmente. Então isso me revoltou no começo. Mas depois, sabe, quando a Stephanie nasceu, a alegria que a Graziele tinha com essa irmã, que ela ria. Conexão. Ria, a conexão era tão... A Graziele não teve um mínimo de ciúmes da irmã. A Graziele tinha uma felicidade com essa irmã. Ela ajudava a trocar. A Stephanie era a boneca dela, ela fazia de tudo. O amor que ela tem por essa irmã, ela morre por essa irmã. E a irmã por ela. E a irmã por ela, que você não tem noção. Essa fase que eu falo que elas se separaram, foi fase de adolescência que a gente normal, sabe dos cabeça, e tudo mais. lógico. Hoje eu entendo muito Começa bem. a ter os namoradinhos, começa a ter as aquela coisas. Os amiguinhos, que fica ali. Mas sabe, eu depois, quando a Stephanie nasceu, eu falo, meu Deus, me perdoe. Eu pedi perdão para Deus muitas e muitas vezes. Eu falei, eu sei o porquê que ela veio. Eu sei porquê que eu tinha que estar grávida. Porque se eu não tivesse grávida, talvez eu não teria aguentado. Porque a força que eu tava de estar grávida É verdade, era né? Isso te muito, impulsionou, nossa. né? Porque eu sabia. Não deixou nessa cair, jornada. não deixou cair, não podia cair. Você não tinha opção. Não, quando todo mundo tava ali preocupada comigo, meu pai, meu irmão, o meu obstetra que tava ali me acompanhando, as minhas amigas. Eu tenho amigas irmãs mesmo que me tiveram ali comigo o tempo inteiro. Olha, isso é importante. Amigas de quando eu tinha 15 anos, sabe? Que estão comigo até hoje. E elas me acompanharam em tudo. E elas ali morrendo de medo. E eu ria delas. Eu falava, gente, essa bebê vai nascer perfeita e saudável. E ela nasceu perfeita e saudável. Eu tinha certeza, até hoje. Benzaço. Entendeu? Impressionante. Ela foi um anjo da irmã. Um anjo. E eu vou te dizer, ela teve câncer da tireoide depois de grande. Nossa, mas Ela tudo teve... bem. Tirou. É normal, esse é um câncer Mas que é foi mais- um problema emocional também, por conta de todo esse processo. O processo dela também, da família Processo, não foi gente. fácil. A parte emocional, já me falaram isso. Psicólogos, várias pessoas falaram que a Stephanie, só pra você ter uma noção, a Stephanie, ela tinha, acho que 2 aninhos e pouco, não tinha 3 ainda. A Graziele teve uma fase que ela teve home care em casa, né, com o médico direto. E a Stephanie era bebezinha, pequenininha. E o médico vinha todos os dias em casa, o médico da UTI. O que aconteceu? O médico chegou para mim um dia do nada e falou assim, mãe, toma cuidado com a Stephanie, porque ela pode desenvolver qualquer doença só para ter a mesma atenção que a Graziele. Porque a Graziele era o centro da atenção de todo mundo. Porque Todo mundo. hoje Ainda mais estava a preocupação, concentrada a preocupação. Tava. Ninguém assim, graças a Deus a Stephanie tinha saúde. E tinha gente, não era por maldade, mas tinha gente que ia lá, levava uma canequinha, um brinquedo, uma coisa só pra Graziele. Esquecia que tinha Stephanie. Uma criancinha também. E eu, o que eu fazia, gente? Você imagina eu como mãe? Eu não tinha coragem de falar pra pessoa, porque eu não sou assim. Eu não sou aquela pessoa de falar de... Mas também que de abrir. situação, a pessoa não tem essa sensibilidade. Mas eu não conseguia. Não, mas eu falo a outra pessoa. Então, mas às vezes a poxa. pessoa não fazia por maldade. E eu entendia a pessoa e ao mesmo tempo eu tinha que dar um jeito de... Mas a Stephanie sentia. Sentia. É lógico, E sabe o que aconteceu? lógico. Depois que o médico me falou isso, uma semana depois, a Stephanie estava internada no hospital com derrame pleural sem ter tido gripe,
com uma pneumonia que teve que fazer punção no pulmão dela para tirar. Você acredita isso? Nossa. Sem ter tido gripe, sem ter tido nada. E o medo? E ela ria. Eu tive que ficar no hospital com ela. Meu pai andava com ela no corredor assim, que nessa Meu, que época. história. Ela ria. Ela É olhava muita pra emoção mim. o tempo todo. Imagina eu, né? Não, acho que eu tinha esse podcast de umas 12 horas pra finalizar essas histórias. Ela ria, ela falava, Eu tô mamãe, impressionado. você vai ficar comigo, mamãe? Ela falava, você vai. E todo mundo furando ela, Você vai ficar judiando. comigo, por exemplo, você não vai estar lá com a galera, você tá comigo. Você vai A ficar atenção comigo dela. aqui, mamãe, e rindo, feliz da vida. Minha mãe levava comidinha escondida pra ela, que não podia levar, ela tava na UTI. Jesus. E ela feliz da vida porque a gente ia no hospital ver ela. E tinha a mesma atenção que a irmã teve no hospital. Porque É, ela faz nasceu sentido, naquele Naquele círculo, ambiente. né? As brincadeiras delas eram com seringa. Nossa. Tem noção? Mas que coisa, mas que bom que deu tudo certo. Graças As a duas, Deus. graças a Amém. Deus. Sabe o que eu ia te perguntar? Também quero fazer uma pergunta. Como que funciona a rede de... Você procurou rede de apoio, alguma coisa? Psicológica? Não, grupos de Não tive mães, tempo. mães com filhos com deficiência visual. Não tive chegou a tempo. pesquisar em lugar nenhum. Eu tinha que sair pra trabalhar. Foi na raça Eu mesmo? tava sozinha, eu fiquei 12 anos sozinha. Eu não tive tempo pra isso. Não deu nem pra pensar, rapaz. Imagina, eu tive que sair à luta. E nem tinha tecnologia naquela época lá, nem era Instagram, nem tinha o que Tá tem falando de hoje. 30 anos atrás, esse celular não existia. A pô. Stephanie cresceu me ajudando, a Graziele cresceu, elas sabem fazer de tudo, de tudo. Cozinhar, limpar, lavar, sabe fazer de tudo essas meninas. Tiveram que aprender na raça. E feliz, você pensa que é reclamando? Não, feliz. Eu chegava na sexta-feira em casa, elas tinham feito faxina na casa, elas tinham arrumado, eu tinha lavado, a Graziele passa uma roupa como ninguém. Pergunta pra ele. Aí, Passa uma roupa como ninguém. caraca. E eu quero te perguntar agora, né? Eu sempre acabo fazendo uma pergunta vinculada assim, como nós, né? Porque assim, eu sempre gosto de aprender muito, né? Sim. Como que nós devemos nos comunicar, às vezes, porque com uma pessoa, né, sem a visão? Porque eu já vi muitos casos que você não pode pegar na mão, Todo mundo fala. né, e é no ombro mesmo, porque mesmo que a gente esteja conversando com a pessoa, às vezes de forma meio que inconsciente ali, Ingênua mesmo. a gente já, não, vem aqui, eu ingenuamente, infelizmente que eu acho que é errado, eu faria isso. Então, só conta pra gente, isso também eu quero sempre que as pessoas aprendam um pouco mais sobre esse universo que, né, está ali nos rodeando. É isso mesmo. Eles têm um pouco dessa questão mesmo, que eles até reclamam, entre aspas, porque realmente as pessoas não sabem e às vezes nem procuram querer saber como funciona. Porque assim, o deficiente visual, eles procuram a sua ajuda. Vamos supor, se tiver alguém que não enxergue e precisa atravessar a rua, ele vai, você tá ali do lado, ele vai, você tá com a bengala, você vai ver que não enxerga, ele vai falar assim, tem alguém por perto que pode me ajudar? Ah, então ele entra... Parte dele. Vai partir dele. Ele vai perguntar. Aí você fala assim, olha, eu tô aqui, posso te ajudar. O que eu faço? Você vai perguntar. Aí ele vai falar assim, só me dá seu braço. Ele vai te pegar no seu braço. Ah, é ele que pega? Ele vai te pegar aqui no seu cotovelo. Olha, E aí você vai andar normalmente e vai conduzir ele. só. Ele vai continuar com a bengala e você vai Você não conduzir precisa nem ele. falar, olha, tão legal, Não. nada. Só Com a bengala ele vai... ele entende. Ele entende, ele vai saber onde tem buraco, onde não tem. Entendeu? Que E legal. você vai deixar ele no lugar. Por quê? Eles têm muito essa questão, porque eles falam que as pessoas, às vezes, acham que por eles não enxergarem, eles são Incapazes. incapazes, exatamente. E é justamente o com contrário. essa história ficou muito claro Eles pra são mim que muito não são incapazes. E eles têm muito isso, que muitas pessoas mostram e demonstram Não é isso pra ter eles. pena, ter Exatamente. dó. É muito pelo contrário. Muito pelo É pra contrário. ter orgulho Eles não do que eles precisam são. disso. Eles Perfeito. sabem fazer perfeitamente.
Nossa, impecável. E é bom saber, porque, ó, pessoal, não pega, não toca. Vem aqui que eu te levo. Não conversa, precisa. pergunta. Porque se ele não Você sentir precisa necessidade, de se ele ajuda. conhecer aquele trajeto, É porque Ele talvez não inconscientemente pra nós, vendo ali. Você já vai pegar. Ó, vem aqui já. Não, E posso te não, ajudar? eu jamais pegaria, que você é sem noção. Eu sou doido, Não, cara. mas não, porque às vezes Fala aí, Vanderlei. Cara sem noção. eu, se não fosse a minha Não, filha, eu ia falar, também ia quer falar. ajuda? Eu Não, ia- quer ajuda, ok. Mas quer eu acho ajuda. que eu já Mas ia eu pegar. também, Eu sou um cara de toque, cara. Eu não tem também jeito. sou uma pessoa de toque, eu Ai. também faria isso. Eu ia dar mó ruim, o cara ia me dar uma soca. Sabe o que eu ia te perguntar? Teve algum momento que passou pela... Porque a gente vê muito, ouve muito, cão-guia. Passou pela Cão cabeça guia? dela? Alguma Não, Nós nem- vez? entramos né, até na fila, só que que o funciona? cão-guia, ele tem uma questão. Deve ser maravilhoso, né? É maravilhoso, só que o cão-guia, a pessoa tem que saber andar sozinha já. Que nem vamos supor, a Graziele, ela não andava sozinha. Então, pra Graziele, a gente até foi atrás. É A fila? Você gente... falou fila? Entrou em fila pra É. pegar? tem uma fila, você entra, porque assim, ele é uma Doação. doação. Do governo? De quem? Não é do governo, né? Entidades. É um- Eu acho que Entidade. instituições, né? Treinam eles, Sim, sim. Isso. Tem um Preparam período de adaptação. É, preparam eles para... exatamente, é maravilhoso. Qual que é a raça? Geralmente é o labrador. Labrador, golden, né? O É. É, Mas tem isso, se a pessoa não souber já andar de bengala como a Graziele não sabia, então E agora ela não teve a vontade? agora eles não têm mais vontade, porque agora Não precisam. eles não precisam Entendi. mais. E um cachorro, ele requer cuidados, Não, tem mas que dar gasto agora, também. do jeito que você estava falando, eu fico... Imagina a despedida também de um cachorro que tá Então, toda nossa. hora colado com você, o seu filho. É. Você sabe que filho. é um filho que não vai durar 60 anos, vai durar 10 anos. 10, É. 10 um Deus cachorro me de livre. raça grande, 10, 12 anos. Imagina, Nossa. você tem que se despedir. Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de falar também, rapidinho. Por né? favor, não, você tem tempo. Fica à vontade. É sobre a questão de trabalho. Fala, vamos falar. Você até Eu colocou aqui até as coloquei. dificuldades que ela teve nesse processo. Trabalho é uma questão bem difícil de... Eu acho que assim, a parte de deficiente tem uma questão de trabalho, né? Não ser muito inclusivo, você fala, as É. empresas. Porque assim, tem a parte, né, de cotas, a gente sabe todas as empresas têm, mas assim, o deficiente visual, para você ter ele numa empresa, ele é um pouco mais caro, né? É por quê? Porque você tem que adaptar a empresa? Não é a empresa, vamos supor, Mas o a processo tecnologia vamos supor, você tem que ter um JAWS, né? NVDA. tal. NVDA, que é um... São leitores de tela de leitores computador. de tela. É caríssimo. Então não é, vamos supor, um André, uma clínica, né? Uma clínica multidisciplinar. É muito caro para você ter um leitor equipamento, né? desse. O que é esse entendeu? leitor? Eu não Um leitor entendi. justamente para ler, vamos supor, para ler isso daqui, para ter um aplicativo que leia isso aqui para um deficiente visual, para ele poder trabalhar isso aqui. Alguém faz a leitura para E ele. depois traduzir Por áudio, isso por também. Entendeu? E Até tudo que ele mesmo- faz também traduzir. Eu penso até mesmo Exatamente. o tipo de trabalho também, que não é Não qualquer é trabalho. qualquer trabalho, exatamente. É. É muito difícil. Eu tenho. Antes da Graziele perder a visão, a gente tem um amigo que ele é japonês e ele foi pro Japão e ele tem um problema de córnea. No Japão, trabalho muito corrido e ele trabalhou muito tempo, ele já tinha acho que algum problema e ele perdeu a visão lá. E não deu tempo de parar, de ir em médico e tal. Quando ele voltou, ele já tinha perdido a visão. Caramba. E quando chegou aqui, e ele é muito inteligente, amigo do meu irmão, de infância, amigo nosso. Chegou aqui, o que aconteceu? Ele se deparou, não tinha mais trabalho para ele. Aí o que ele foi? Voltou Prestar pro Japão. concurso. Concurso público. Concurso Inteligente. público, inteligente. Passou. Passou em primeiro lugar em concurso público. Pergunta se ele tinha trabalho no concurso público, mesmo passando em primeiro lugar. Chegou lá no concurso público, sabe o que aconteceu? Não deram trabalho para ele. Ele ficou sem ter o que fazer. Ele pediu exoneração. Ele trabalhava sem
Ele ganhava ficava lá. só porque passou. Ele se sentiu péssimo, porque ele é um rapaz muito inteligente. Ele pediu exoneração de 2 concursos públicos. Puxa. Não é muito triste isso? Muito triste. Aí, a cabeça dele que ele é incapaz. Então, E no que ele é capaz, ele não pôde ser Você tá aproveitado, né? então Deve assim, deve a gente ser- sabe que tem vários deficientes. A gente sabe que tem um cadeirante, tem vários, né? Uhum. E cotista serve para Preencher, pra para preencher. preencher, para qualquer coisa. Então, assim, a gente gostaria, né, que tivesse uma visão para todos os tipos de deficiência, né? Que tivesse cotas, mas para todos os tipos, não só para né, que fosse, vamos supor, cotas que englobasse todas as deficiências, entendeu? Dividido, um pouco pra cada, né? Que eles tivessem, né, vamos supor, para cadeirante, para mudo, surdo e mudo, para deficiente visual, sabe? Sim, Entendeu? sim. Que eu acho que tivesse uma visão, eu acho que seria uma coisa mais Inclusiva. inclusiva, é isso. Aqui no Brasil parece que falta muito esse ponto, né? Tinha Posso que só ter dar um pitaquinho aí Por disso? favor. A lei de cota ela é exatamente isso. Ela é uma de cota, ela é abrangente. Ela não é específica. A lei de cota. Sim. Então você tem que ter um percentual, dependendo do número de funcionários que você tem na sua empresa, você tem que ter um X de cotistas. O problema é que a lei ela é abrangente. E aí o empresário olha e ele diz que, bom, já que eu tenho que ter uma pessoa com deficiência, prefiro um cara sem um dedo, porque é a mesma coisa. Uma dor nas costas, sei lá, Uma alguma pessoa, coisa assim. uma pessoa que manca e que tem uma dificuldade de mancar, ela se assemelha a um cego, se assemelha a um surdo, a um mudo, tanto faz. Entendi. O que a Elaine está sugerindo, que eu acho que deveria de ser, é que as leis de cota deveriam de contemplar algumas coisas que são mais severas e que, por consequência, são rejeitadas pelas próprias empresas, porque vai isso acabar emprego para dá essas trabalho, né? pessoas. Dá Como trabalho. que vai ser? é isso. Explicação perfeita, Obrigado, meu Vander. velho. Muito Como que perfeita. vai ser para as pessoas, vamos supor, para um surdo e mudo, para um cego, né? Eu me preocupo muito com isso, É porque verdade. essas pessoas, eu sei de pessoas que estão entrando em depressão por conta disso. Porque se torna incapaz. E não é. Então, esse Não é amigo pra ser, mesmo, a mulher que sustenta a casa, porque ele não está conseguindo, sabe, entrar num mercado de trabalho. E ele é não- extremamente e ele inteligente. é extremamente inteligente. O cara passou em primeiro lugar no concurso público. Que coisa, mas Não que- é em um, não, em vários. Mas que levantamento que vocês trouxeram hoje aqui pra gente. Eu acho que isso, né, para todo mundo que está assistindo, as empresas, governo, né, que a gente atinge um negócio a massa, da né? massa, né? Que pouquinho a de cada. gente, em curto espaço de tempo, ou até em algum momento a gente ainda num podcast esteja Sim. falando, olha, lembra aquilo que a gente falou, agora vigorou, né? Eu sei que eu- o André batalha muito batalha por isso. por essa causa. Batalha bastante por isso. Poxa, que bacana, Elaine. Nossa, que história, né, Enzo? Não, eu não estava preparado para tanta coisa assim, mas foi muito interessante, viu, Elaine? Não, Então- é uma batalha que a gente tem que tirar o chapéu. Se É. eu tivesse no Raul, eu tiraria os chapéus. Ainda bem que eu não chorei. Eu acho que Eu conseguiu segurar ali, ó. É. Mas não acabou ainda. Não, mas então eu já quero. Podemos ir para o último quadro. E é o seguinte, Elaine, antes da gente eu explicar esse quadro para você, eu já quero agradecer, né? A gente está diante de uma mãe aí fora de série. Uma mãe especial. Essa sim, uma mãe Uma temporada especial. de Pais especiais. Mas e de assim, fato, eu agradeço de todo o meu coração, tá? Então, assim, que entrevista gostosa, que história de superação, assim, fora de série. Então, assim, se eu gostei, tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo e que essa mensagem que agora eu vou explicar para vocês chegue ali para cada um que está assistindo nós, né, Dani? é isso aí, meu amigo. Então, posso mandar bala? Manda bala. Seguinte, sempre nos nossos podcasts, Elaine, a gente pede para as pessoas falarem uma mensagem, no caso da espiritualidade, era aquela mensagem, ou fazer algum exercício. E nesse daqui a gente quer sempre que a pessoa que está aqui leve uma semente para outros pais, mães,
que possam estar passando por isso que você passou, não só da questão da visão, mas também dessa questão do câncer, que é muito importante ser levantada nesse podcast, que também é complexo para a Dedéu e que a gente às vezes não vê as pessoas falando muito desse jeito que a gente está trazendo. Então, o que a gente quer de você hoje é que você olhe aqui para a câmera 17 e passe uma mensagem para essas pessoas que possam estar passando por uma situação como essa. O que você pode falar de coração para essas mães e pais aí para levar essa sementinha? Agora é com você. A única coisa que eu acho que sim, tem muitas coisas, né, que eu poderia falar, mas eu acho que com poucas palavras eu posso dizer que qualquer coisa que possa aparecer no início de uma descoberta, de uma triste descoberta, né, no início, de uma doença ou de alguma coisa que possa parecer terrível no momento que a gente descobre, principalmente de um filho, a gente entra num luto, sim, não vou dizer que não, a gente baqueia, a gente se desespera, não vou dizer que não, mas erga a cabeça. Eu acho assim, cada um tem sua fé, eu também não questiono, eu acho que segura na mão, né, do que você acredita e ergue a cabeça, porque eu acho que sempre tem uma luz no fundo do túnel. E se você não desistir, a vitória vem. Porque quando a gente acredita que tem algo maior do que a gente, tem uma força maior, ela mostra pra gente que tudo vale a pena quando a gente faz a coisa por amor. A gente batalha, principalmente por um filho. Tudo vale a pena. É isso que eu posso dizer. Não desistam nunca. Maravilha demais. Perfeito, perfeito. Uma das coisas também, só para levantar, que eu vi muito forte aqui no seu briefing, que você levantou nessa mensagem linda, é para os pais não percam tempo, né? Nunca. Né? Corra atrás, faz, quando você falou da cidade, vai para a cidade que tem que ser, vai atrás. E todo mundo que passou aqui, né, Dani? A gente está aprendendo que o quanto antes você conseguir correr, né? Principalmente no comecinho que você está descobrindo, vai mesmo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No processo evolutivo. Exatamente. É o que eu e falei. você consegue evitar muitas coisas, muitas mesmos. Ou até melhorar já a pessoa ali de uma forma... Melhorar, evoluir mais rápido. Agora, antes de encerrar, eu gostaria, né, que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para tua filha. Curta. Para Graziele. E depois para sua outra filha também. Pode ser não para ficar as com duas. ciúme. Grazi, você sabe, né, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou desde o início. E você sabe que eu nunca desisti de você, por mais que muitas vezes eu achei que eu podia te perder, que muitas vezes eu achei que podiam levar você de mim, mas eu tinha certeza que você ia continuar comigo, independente de como fosse, você ia estar ali comigo. E você ia me trazer muitas alegrias, como você tem me trazido sempre. Sempre. E ia se tornar essa mulher guerreira que só me dá orgulho cada dia mais, minha filha. Eu te amo muito, 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 muito. Você sabe disso. E você, Stephanie? Você é meu braço direito, esquerdo, da sua irmã. Você, aos olhos da sua irmã, sempre foi. E eu te amo demais. Sem você, a tua irmã e eu também, a gente não teria aguentado tudo que a gente aguentou. Você sabe disso. Você veio com um propósito lindo
que é tudo que a gente viveu e chegar até onde a gente chegou. Te amo demais. Bora finalizar um chave de ouro. Bom, eu queria dar um bônus. Ok, pode. Tem um bônus nisso. Eu conheço a Elaine há 12 anos, estamos casados. Eu tenho um filho que tem crises de epilepsia severas. E o bônus é esse. Então, a Elaine não é mãe apenas da Graziele e da Stephanie. A Elaine se tornou mãe do Gabriel e da Verônica. Minha filha hoje mora na Irlanda, tem 2 filhas, mas meu filho ainda mora com a gente. E por conta dele ter esses problemas e tudo mais, então tem que tomar muito remédio, uma introspecção danada, a Elaine é a responsável por transformar o Gabriel num homem, numa pessoa com decisões e tudo mais. Então tem um bônus aí que não é só as 2 filhas que nasceram dela, são os 2 filhos que nasceram do coração dela também. E isso precisa ficar registrado. Então, uma mulher aí guerreira que realmente acolhe todo mundo. Nossa Senhora. Quer ser minha mãe? Tô brincando, mano. Elaine, assim, hoje estou muito feliz de ter conhecido uma pessoa como você, né? Nossa. Com toda essa história incrível, Fantástico. terminando ainda com um bônus ainda maior para mostrar realmente a sua força, a pessoa que você é, o carinho que você tem com as suas filhas, com os filhos. Então, assim, só agradeço a Deus por mais uma entrevista Obrigada. dessa magnitude maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Com muito carinho no coração. E para a gente poder, então, finalizar essa entrevista, Dani, o que não pode deixar de falar para aquela câmera? Eu preciso mandar um beijo pra minha mãe. Por favor, pode mandar, por favor. Pra quem você quiser. Agora Você sabe tudo que eu sou, eu devo a você, né? Se eu sou forte desse jeito, muitas vezes que eu quis cair, você esteve ali me levantando, né? Meu irmão, não preciso nem falar, meu parceiro, meu guerreiro que esteve ali me segurando todas as vezes também, e meu pai que está lá em cima, que também esteve ali do meu lado o tempo todo. Eu amo muito vocês e a minha cunhada, né? Que também participou, não teve nessa fase difícil, mas teve quando as meninas eram pequenas e tá aí, ó. Na fase delas grandes, que também não foi fácil, nas fases difíceis. Muito obrigada, amo todos vocês, obrigada mesmo, viu? Aí deixou aquele vídeo. Agora deixa eu ver. Eu queria mandar um beijo pra você, mãe, também. Vamos lá, então. Que não pode deixar de falar para aquela câmera na 18 ali. Agora é contigo, hein? É até chato ficar falando, mas pelo amor de Deus, se você não é inscrito no canal, ô Vanderlei, se inscreve no canal, não custa nada, é um botão, inscrever-se. Vocês também, hein? Se inscrevem no canal. Inscrever e muitos likes. Exatamente. Curtiu a entrevista? Os nossos conteúdos? Deixa aquele like. Quer saber os próximos que virão? Ativa o sininho. Quer deixar aquela crítica construtiva pra gente melhorar cada vez mais? Perfeito, a gente aceita de coração. Agora, quer deixar aquele comentário gostoso? Bacanudo. Pra nós, pra Elaine, também a gente vai ficar super, mega, hiper feliz. Multiplica, compartilha. A nossa missão é essa, é levar uma mensagem de carinho, de amor, de evolução e de ser humano, que é o que a gente nos prestou desde o início, é o que a gente está fazendo com o maior carinho, amor mesmo, e dedicação, né, Dani? Que a Poxa. gente sabe, as pessoas olham tudo pronto, mas eu e o Dani aqui, ó, sua camisa pra deixar isso daqui tudo desse jeito, bonitão, pra vocês. Agora olhando pra câmera principal. 1, ali, ó, nessa da primeira, Valeu, abraço gente. e Obrigado, até a viu? nossa próxima entrevista. Valeu, galera! Valeu! Valeu, galera! Muito bem.